Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas. Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 20. Lucas, capítulo 3, de 1 a 20. Lido o texto, mantenha, por favor, sua Bíblia aberta, para nós considerarmos juntos esta passagem. Está escrito: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens mais importantes da Bíblia. Lucas está aqui como que recomeçando o registro do seu evangelho, porque dedicou os 2 primeiros capítulos do seu evangelho para fazer um levantamento histórico preciso e meticuloso acerca da infância de Jesus.
E nenhum outro evangelista foi tão detalhista e meticuloso nesse registro. Mas o capítulo 2 encerra registrando um fato de Jesus com 12 anos no templo, discutindo com os doutores. A partir daí, os evangelhos cessam de falar sobre a vida de Jesus dos 12 anos aos 30 anos. Há muita especulação sobre onde Jesus esteve, o que ele fez, o que falou nesse tempo. A Bíblia faz silêncio. Prefiro ficar com aquele que diz assim: onde a Bíblia não tem voz, nós não deveríamos ter ouvidos. Então, agora, o capítulo 3 abre com o ministério de João Batista. Agora Jesus já está pronto a iniciar o seu ministério. Está com 30 anos. E a primeira coisa que Lucas tem cuidado de registrar é situar o mundo em que João Batista foi levantado por Deus para pregar o Evangelho, para ser o precursor do Messias, para preparar o caminho do Filho de Deus. E eu chamo a sua atenção para esse tipo de preparação. Se você notar, nos versículos 1 e 2, Lucas cita 7 personagens. 5 deles do mundo político, 2 deles do mundo religioso. O fato de Lucas registrar esses 7 personagens é para dar para nós uma noção clara da decadência, da corrupção, da maldade do mundo na época em que brota o Evangelho, em que as boas novas são anunciadas, em que o Filho de Deus entra no cenário. E eu queria que você pudesse entender isso. Mesmo quando a terra parece estar completamente entregue nas mãos dos perversos, Deus pode romper nessa mesma história e começar algo extraordinário. A crise não é impedimento para a ação de Deus. Mas eu queria que você então entendesse o que João está dizendo aqui, e vamos olhar esse cenário em que João é colocado. Primeiro, o cenário do império é descrito, em outras palavras, o cenário geral, o cenário mundial. E começa com o verso primeiro assim: no 15º ano do reinado de Tibério César. Quem era Tibério César? Tibério César era filho adotivo de César Augusto, e César Augusto foi o primeiro imperador romano. Tibério César não era apenas filho adotivo de César Augusto, ele foi sucessor de César Augusto. E Tibério César começa a reinar no ano 14 depois de Cristo, e está dito aqui que foi no 15º ano do reinado de Tibério César. Isso significa que nós estamos falando então do ano 29 antes de Cristo, ou melhor, 29 depois de Cristo. É o período em que João Batista é levantado. Período de corrupção política, de maldade, de violência. E quando ele fala isso é porque ele está entendendo que o território onde Jesus vai exercer o seu ministério não é mais um país independente, soberanamente, politicamente soberano, mas é um país escravo, cativo, vassalo, província do Império Romano. Depois de dar o cenário geral, agora João Batista começa a dar o cenário da província. Ele fala da política regional da Palestina. E eu preciso aqui situar você, porque está escrito aqui no verso 1 e 2, sendo Pôncio Pilatos, governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, Filipe, Lisânias. Vamos entender isso aqui. Vocês todos já ouviram falar de Herodes, e quando fala Herodes, às vezes não especifica que Herodes. O primeiro Herodes é o Herodes o Grande. Foi aquele Herodes que mandou matar as crianças de Belém. Esse Herodes governou do ano 37 ao ano 4 a.C., foi o ano em que Jesus nasceu. Esse Herodes era um camarada extremamente capaz no que tange a administração. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando um dos maiores monumentos da época.
Foi ele quem construiu o porto de Cesareia Marítima, abrindo o comércio daquela região para o mundo inteiro. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada. Foi ele que construiu a instância hidromineral de Jericó. Foi ele quem deu grande amplitude à administração romana naquela região. Vocês sabem que a família herodiana não era romana, eles eram descendentes dos edomitas, eles eram idumeus, eram meio aparentados com os judeus. Esse Herodes o Grande era um homem terrível. Para vocês terem uma ideia, ele tinha um medo de perder o poder imenso. Por isso, quando ele se casou com uma mulher chamada Mariana, e ele teve 10 casamentos, com medo de que a família da nobreza da sua mulher pudesse criar qualquer problema, ele mandou matar todos os membros nobres da família da sua mulher. A sua sogra Alexandrina pediu que ele nomeasse Aristóbulo, seu cunhado, como sumo sacerdote, com 17 anos de idade. O menino começou a fazer um bom trabalho, conquistar o povo, e mandou matar o sumo sacerdote Aristóbulo. A sua sogra, com medo, fugiu para o Egito. Ele mandou os seus emissários atrás dela para matá-la no Egito. O César, Tibério César, o melhor anterior a Tibério César, mandou chamá-la a Roma para exortá-lo, com medo de que a sua mulher o traísse na sua ida a Roma, mandou matá-la. 2 de seus filhos foram estudar em Roma. Sua irmã Salomé disse: quando eles voltarem, eles vão estar mais preparados que você, Herodes. Vão tomar o seu trono. Ele mandou estrangular os 2 filhos. Antes dele morrer, ele fez a sua irmã jurar que na sua morte que matasse um membro da nobreza de todas as famílias de Jerusalém, porque queria choro no seu funeral. Quando ele morreu, ele divide o seu território em 4 partes. A primeira parte, a Judéia, Samaria e Edom, ele deu a Arquelau. A Galileia e a Pérea deu a Herodes Antipas. A Itureia e Traconites deu a Herodes Filipe. E ele deu ainda a Bilene, a região mais do norte, a Lisânias. Vamos entender isso aqui. Esse Arquelau que Herodes o Grande deu para o seu filho, Arquelau, esse camarada não foi bem sucedido, foi muito mal no governo. Os judeus escreveram para Roma e disseram o seguinte: nós não aceitamos esse indivíduo aqui, ele é muito ruim de administração, vocês têm que intervir. Roma aproveita o gancho e tira o membro da família Idumeia e bota lá na Judéia, onde estava Jerusalém, um procurador romano, um governador romano, e nomeia Pôncio Pilatos. De tal maneira que a Judéia estava fora do controle da família Idumeia. Pois bem, queridos, nós estamos falando de uma família muito complicada. Nós estamos falando de uma época em que está governando essa província uma família extremamente violenta, sanguinária, corrupta e má. Esse é o cenário que Lucas traça quando Jesus veio ao mundo, quando João Batista inicia o seu ministério. Depois de traçar esse cenário político amplo e mais específico, geral e da província, agora em terceiro lugar, João Batista vai traçar o cenário religioso. Confira o verso 2 ainda comigo. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. E você diz: não estou entendendo. Porque só tinha um sumo sacerdote, não tinham 2, não tinham 3. A religião judaica estava em decadência. Desde que os romanos assumiram o governo daquela região, é que o cargo, a profissão de sumo sacerdote era disputada a ouro. Para vocês terem uma ideia, de Tibério César até esse período, 28 sumos sacerdotes governaram a religião em Israel. O sumo sacerdote era Anás, mas ele tinha sido deposto pelos romanos, mas ele era amado pelo povo, respeitado pelo povo, e esse Caifás é genro dele. E agora, na época em que João Batista é levantado, na época que Jesus dá início ao seu ministério, a religião em Israel está tão
tão corrompida que nós estamos falando de 2 sumos sacerdotes, ambos maus, ambos corruptos, ambos fazendo da religião uma plataforma para se enriquecerem. Pois bem, amados irmãos, eu quero dizer para vocês é que é nesse cenário cinzento, politicamente falando, religiosamente falando, é que Deus levanta João Batista. E aí confira comigo no verso 2, por favor, a palavra de Deus vindo a João. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Isso é tão importante, irmãos, entendermos. Sabem por quê? Porque nós estamos falando que tem 400 anos que o povo jamais tinha ouvido a voz profética, jamais o povo tinha ouvido a voz de Deus. Lá estava o templo, lá estavam os sumos sacerdotes, lá estavam os sacrifícios, lá estavam os escribas, lá estavam os fariseus, lá estavam os saduceus, lá estava todo o aparato religioso, lá estava todo o cenário religioso montado, mas não havia ali a palavra de Deus. O cenário econômico e social era crítico, porque na verdade Roma havia se associado com a religião judaica dos saduceus para fazer o quê? Para explorar o povo, para extorquir o povo, para oprimir o povo. É maravilhoso que é nesse tempo de crise que veio a palavra de Deus a João. E eu quero destacar 2 coisas. Primeiro, a maneira incomum. A palavra de Deus não veio a Tibério César em Roma. A palavra de Deus não veio aos Herodes em Israel. A palavra de Deus não veio a Pôncio Pilatos em Cesareia. A palavra de Deus não veio aos sacerdotes saduceus em Jerusalém. A palavra de Deus não veio aos legalistas fariseus em Jerusalém. A palavra de Deus veio a João. Irmãos, muitas vezes Deus não trabalha pela linha oficial. Deus trabalha na paralela. Deus vira a mesa. Deus começa algo com quem você jamais podia imaginar, da forma que você jamais podia imaginar. Veio a palavra de Deus a João. Mas não apenas a maneira incomum, o lugar também incomum, porque o texto diz que veio a palavra de Deus a João, aonde? No deserto. Não veio no palácio de Tibério César, não veio no palácio de Herodes, nem na Galileia, nem no palácio de Pôncio Pilatos em Cesareia Marítima, não veio no templo de Jerusalém. A palavra de Deus veio a um homem estranho, com hábitos estranhos, vestindo-se de forma estranha, com um cardápio estranho, num lugar estranho. Veio a palavra de Deus a João. Isso significa que João se levanta para pregar, por entender uma coisa. Ele recebeu uma palavra, e ele precisa transmitir essa palavra. Um dia o pastor Ronaldo Lidório contou para nós, que foi pregar numa determinada igreja, e quando assentou-se ao púlpito, tinha uma placazinha de trás do púlpito que só o pregador podia ver, o povo não via. Mas a placa era em letras garrafais, para todo pregador que sentasse ali para se levantar para pregar, tinha que ler a frase, e a frase era essa: se Deus não falou com você, não fale a nós. Se Deus não falou com você, não fale a nós. Veio a palavra de Deus a João. Mas notem vocês o ministério dinâmico deste homem, porque o verso 3 nos informa o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Ele era de uma família sacerdotal, mas ele não quis ser sacerdote, ele quis ser profeta. Foi chamado para ser profeta. E, irmãos queridos, vamos parar um pouquinho só agora. Nós, presbiterianos sobretudo, é tão bom a gente vir para a igreja, não?
um ar-condicionado? E hoje a gente quer tanto conforto que a cadeira tem que ser estofada. A gente quer receber a palavra de Deus, mas a gente não quer sair para pregar a palavra de Deus. João Batista não foi um profeta de gabinete. Não foi um pregador intramuros. Quando a palavra de Deus veio a ele, ele saiu. E nós vamos pensar no crescimento da igreja. Nós temos que pensar nisso. Nós somos mais de 1000 membros aqui. Se Deus fala com você, por que você não sai para levar essa mensagem? Imagine se cada pessoa que ouvisse a palavra de Deus aqui saísse, segunda-feira, a semana toda, para a universidade, para o hospital, para o comércio, para a indústria, para a rua, para as praças, para a família, para todo canto, levando essa palavra. O impacto disso. O impacto disso. Quem recebe a palavra de Deus não pode retê-la. Mas veja você, por gentileza, a eficácia da pregação de João. Primeiro, confira comigo o conteúdo dessa pregação. Versículo 3 diz o seguinte: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E aqui João me ensina algo tremendo, irmãos. Não dá para você falar em perdão sem falar em arrependimento. Nenhuma pessoa pode ser salva e receber perdão, a não ser que tenha se arrependido. A pregação hoje parece que promete vida eterna para quem nunca demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Não tem remissão de pecados. A prova de que seus pecados foram perdoados é se você verdadeiramente está triste por causa dos seus pecados, se você está arrependido dos seus pecados, se você não quer mais saber dos seus pecados, se você quer desejar ardentemente largar os seus pecados, abandoná-los e odiá-los e desejar ardentemente santidade. Precisamos reconhecê-los, chorar por eles, abandoná-los e enojarmos-nos deles. Isso é arrependimento. E então, recebe-se perdão. Porque falar de perdão sem arrependimento, irmãos, é o evangelho de adesão. E não o evangelho da conversão. O evangelho de adesão é aquele que vai a Cristo e ele vai a Cristo para receber as bênçãos. E há muitas pessoas que vêm à igreja porque está doendo aqui, está doendo ali, quer resolver um problema imediato, mas só para o aqui e para o agora, só para esse mundo debaixo do sol. Ele não tem nenhuma perspectiva de redenção, de novo nascimento, de salvação, de vida eterna, de glória de Deus na sua vida. Mas vamos ver em segundo lugar, o fundamento da pregação de João. Porque ele prega batismo de arrependimento, para a remissão de pecados, mas preste atenção aí, no versículo 4, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ele está dizendo o seguinte: a minha pregação não brota da minha cabeça, a minha pregação não é fruto apenas do que disse o fulano, do que disse o Beltrano, do que diz a corrente teológica tal, do que disse o teólogo tal, do que disse o saduceu tal, do que disse o escriba tal, do que disse o fariseu tal. A minha pregação está fundamentada na palavra de Deus. Você não produz a mensagem, você transmite a mensagem. Você não gera a mensagem, você comunica a mensagem. A palavra de Deus é que deve ser comunicada. É isso que João entende. Terceiro lugar, vamos ver a transformação operada pela pregação. E aí, irmãos, notem comigo, por favor, no versículo 4 e versículo 5, a mudança que essa pregação verdadeira do Evangelho produz. Ele diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, nivelado todos os montes, os caminhos tortos serão retificados e os cabrosos aplanados. O que é importante entender aqui é o seguinte: essa é uma linguagem do império. Quando o imperador ia visitar determinadas regiões, não tinham tantas estradas na época, ele mandava os seus engenheiros
abrindo caminhos, abrindo estradas, preparando o caminho para a chegada do imperador. O que João está dizendo é que nós precisamos preparar o caminho do Senhor para que Ele venha. E preparar o caminho do Senhor para que Ele venha é verdadeiramente uma disposição de receber o Rei da Glória na nossa vida para que Ele seja bem-vindo no nosso coração. Algumas coisas têm que acontecer. O texto está dizendo aí, em primeiro lugar, os vales têm que ser aterrados, as depressões, os montes que falam de soberba, de orgulho, têm que ser cortados pelo trator da palavra de Deus. Os caminhos tortos que falam de vida dupla, de vida hipócrita, uma vida aqui diferente daquela dali, uma vida que é diferente em casa, e diferente no trabalho, e diferente na igreja, isso tem que ser endireitado. Caminho escabroso significa fora do lugar, e a hora de você perguntar para o seu coração aqui nesta noite, o que é que na sua vida está fora do lugar? Seu casamento, seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos. O que está fora do lugar na sua vida? A sua vida financeira, a sua vida emocional, a sua vida moral. O que é que está fora do lugar na sua vida e que precisa ser colocado em ordem? A pregação do Evangelho vai trazendo as coisas para o seu devido lugar. E aí você vai ver, quarto lugar, a abrangência da pregação de João. Confira comigo o verso 7, que ele fala aí das multidões. Se você ler Mateus vai falar dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Lucas engloba esse time todo e fala de multidões. Mas se você conferir versículo 12, ele fala dos publicanos. Se você conferir versículo 14, ele fala dos soldados. A pergunta é, quem eram os publicanos? Os publicanos eram aquelas pessoas que assinavam uma espécie de contrato com a autoridade de Roma, com o propósito de receber de Roma um alvará, uma licença para cobrar impostos. Eles tinham que repassar um valor X para Roma, dos impostos. Só que esses publicanos recebiam esse valor, enviavam para Roma, mas eles cobravam mais e embolsavam o resto. Eles extorquiam o povo. Eles roubavam do povo. Dentre os publicanos existiam o que eles chamavam de maioral dos publicanos. O maioral dos publicanos era aqueles que contratavam outros cobradores de impostos. Eu sou o chefão, eu contrato você vai ser cobrador. Eu sou o chefe de vocês, então vocês cobram a mais, eu sou o líder desse negócio todo. Esse era um Zaqueu da vida. Então veja vocês algo extraordinário. João Batista, que cresceu no deserto, diz Lucas 1,80, cresceu no deserto. Por que cresceu no deserto? A Bíblia não diz muito claramente, mas a minha impressão é que os pais dele já estavam velhos quando ele nasceu. É provável que os pais tenham morrido e ele ainda é infante. Ele já vai para o deserto. E você pensa, mas deserto não é lugar de ninguém ir, gente, porque deserto, sabe o que é? É quente mais de dia e frio demais de noite. Mas quando a palavra de Deus vem a alguém, as pessoas saem e vão até para o deserto. Não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa onde você está, se você receber uma palavra de Deus, se você prega a palavra de Deus, as pessoas virão. As pessoas virão. Portanto, João Batista é aquele homem que prega para os religiosos, para os escribas, fariseus e saduceus. João Batista é aquele homem que prega para as multidões. João Batista é aquele homem que prega para os cobradores de impostos, para os funcionários públicos. João Batista é aquele camarada que prega para os soldados. O que significa isso, irmãos? O evangelho de Deus não é seletivo. A igreja de Deus não é seletiva. A igreja de Deus é para o rico, é para o pobre, é para o doutor e para o analfabeto, é para o funcionário público e para o empresário. A palavra de Deus é para o soldado e para aquele que é de vida civil. A palavra de Deus exige que todos, não importa a posição social, econômica, religiosa que ocupa, todos precisam se arrepender. Do contrário, não tem remissão de pecados. Mas agora, quinto lugar, você vai ver o alerta da pregação de João Batista. Confira comigo, por favor, versículos 7 a 9.
E eu fico pensando, pastor Arival, que se hoje nós pastores usássemos a linguagem do João Batista, eu não sei se as pessoas teriam disposição de nos ouvir. Nós nos dirigimos aos nossos irmãos, meus amados, meus queridos, povo amado de Deus, príncipes. Aí o João Batista vê a multidão vindo, raça de víboras. Já pensou num negócio desse? Que delicadeza. Por que ele diz isso? Porque João Batista percebeu que aquela multidão que estava vindo aí, Mateus nos informa que essa multidão é formada de escribas, de fariseus, de saduceus, de toda a nata religiosa de Israel, que tinha toda a pompa, mas não tinha vida. Havia uma desconexão entre o discurso dessas pessoas e a vida delas. Havia uma hipocrisia escondida lá dentro. Irmãos, não tem nada mais perigoso que você pensar que você é um bom religioso, que você é um bom cristão, que você é um bom presbiteriano, que você é um bom evangélico, que você é batuta mesmo, e lá por dentro só tem hipocrisia, não tem nada de autêntico na sua vida espiritual. João Batista, que não tinha nenhum interesse de fazer da pregação uma plataforma de relações públicas, abre o peito e expõe o veneno que aquele povo carregava. O veneno da hipocrisia, o veneno do auto-engano religioso. Segundo lugar, veja você, João Batista começa a falar do perigo do inferno. Não é popular falar de inferno hoje, gente. Olha o versículo 7. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Está dizendo o seguinte, olha, tem uma ira para frente aí, viu? Não acerta a vida não para ver o que vai dar. Brinca com Deus para ver o que vai dar. Leva a vida na corda bamba para ver o que vai dar. Mantenha a máscara da hipocrisia para ver o que vai dar. Tem uma ira vindoura. Fuja dela. Ele fala de inferno, o tema dele não é brincadeira não. Terceiro, João Batista demonstra a inutilidade de um arrependimento sem demonstração de frutos. Olha comigo aí o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Sabe o que João Batista está ensinando aqui? Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e fruto de arrependimento. Você conhece aquele tipo de crente que pede perdão para Deus já planejando pecar de novo? Não, eu vou pecar, sabe por quê? Porque Deus é tão misericordioso, então eu estou pedindo, Senhor, me perdoa, mas assim, eu queria fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu até planejo fazer de novo. Isso não é arrependimento. É arrependimento e fruto digno de arrependimento. Então, arrependimento que não demonstra mudança é um fajuto arrependimento, é um falso arrependimento. Mais ainda, quarto lugar, João Batista rejeitou a ideia de que se você está ligado a uma pessoa santa, isso salvará você. Olha o que ele está dizendo aí no versículo 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Sabe por quê? Às vezes a pessoa se esconde atrás disso. Ah, meu pai é um homem de Deus, a minha mãe é uma mulher até de oração. Eu sou presbiteriano desde berço. E outro diz, eu sou presbiteriano roxo, pode ser roxo. Não adianta nada disso. Não adianta nada disso. Você ser presbiteriano, ser calvinista, ser reformado, ser filho de pai crente, ser filho de Abraão. O que importa não é ter o sangue de Abraão correndo nas suas veias. O que importa é ter a fé de Abraão morando e reinando no seu coração. Sexto lugar, irmãos, eu encontro aqui a resposta à pregação de João Batista. Veja comigo os versos 10 a 14. Sabe o que me impressiona aqui? É que o apelo não partiu do pregador para os ouvintes. O apelo partiu dos ouvintes para o pregador. A palavra de Deus compunge o coração das pessoas. O versículo 10 diz, então como assim? Depois da pregação dura dele. Então, as multidões o interrogavam dizendo, que havíamos depois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. O que você acha que está por trás disso aqui? Era um período de fartura? De riqueza? De prosperidade?
Não. A situação estava muito grave. Tinha gente que tinha 2 túnicas, e esse que tinha 2 túnicas já era considerado rico. E tinha gente que não tinha nenhuma. Tinha gente que tinha comida na despensa para uma semana. Eu já era rico, porque tinha gente que não tinha dispensa, tinha comida na despensa nem para o dia seguinte. E João Batista está dizendo o seguinte: você quer dar prova de que você é uma pessoa convertida? Veja se você é uma pessoa generosa. Ele não está dizendo que é a generosidade que salva, não. Ele nem está dizendo que a generosidade é que perdoa pecados, não. Ele está dizendo o seguinte, que quando você verdadeiramente é uma pessoa arrependida e teve seus pecados perdoados, a evidência disso é que você é uma pessoa generosa com os necessitados. Aí diz o texto, confira comigo, o versículo 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Aqui ele está dizendo: olha, vocês não precisam largar a profissão de vocês, não. Vocês podem ser coletores de impostos. Vocês podem ser funcionários públicos. Não tem problema, não. Agora, faça-me o favor de largar essa cultura demoníaca da propina e da corrupção. De querer levar vantagem. E eu imagino João Batista em Brasília. Eu imagino. Não cobreis mais do que o estipulado. Para com essa ideia de embolsar. Para com essa ideia de extorquir. Para com essa ideia de levar vantagem. Seja íntegro, seja honesto. É possível ser um funcionário público honesto? É possível trabalhar numa estatal brasileira e ser honesto? É possível ser um político honesto? É possível ser um empresário honesto? É possível ser um funcionário honesto? E deixa eu lhes dizer, cristianismo que não se associa com integridade é um falso cristianismo. Crente que diz que é crente, mas rouba, mais saqueia, mais expolia, mais oprime, mais recebe propina, mais dá propina, mais faz enrolo para ficar rico, ele está demonstrando que nunca passou pelo arrependimento. Aí diz o texto, confira comigo o versículo 14. Também vieram os soldados e lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Sabe o que está acontecendo aqui? Os soldados eram, de certa forma, cooptados exatamente pelos cobradores de impostos para botar o cidadão na berlinda. O camarada lá era induzido a pagar mais do que o que devia. O camarada tentava se escapulir e sair daqui e dali, aí o soldado recebia propina e falava: vai lá e faz uma denúncia dele. Levanta o problema dele, dá uma denúncia falsa, e esse cara vira refém. Há muitas pessoas hoje que vivem desse negócio de destruir reputações. Destruidores de reputações. Para receber dinheiro. E João Batista não está dizendo aos soldados: não, vocês têm que largar a corporação, não, vocês não podem ser soldados, não, ser soldado não é compatível com a fé cristã, não diz nada disso. Seja um soldado íntegro. Mas aí, amados irmãos, vamos ver a postura do pregador. Chega o verso 15, eu imagino isso, multidões, porque não fala multidão, fala multidões vindo para o deserto. Isso é encantador. Não tinha tenda. Não tinha um galpão, não. Não tinha um templo como esse, com poltronas estofadas e ar-condicionado, não. As multidões estão vindo. E aí, de repente, começa um buchicho no meio da multidão, um murmurinho na multidão. Será que, porventura, não é ele, o Cristo? Será que ele é apenas o precursor? Ou é ele mesmo? De repente, é ele mesmo.
E aqui é um momento delicadíssimo, porque o perigo do pregador querer glória para ele mesmo, o perigo do pregador aceitar glórias para ele mesmo, o perigo do pregador querer ser maior do que de fato ele é, o perigo do pregador atrair para si a glória que só pertence a Jesus, é um risco enorme. E João Batista é muito claro em mostrar o seguinte: eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Aliás, a minha bandeira é essa: convém que ele cresça e que eu diminua. A minha bandeira é essa: eu não sou nem digno de me encurvar, desatar-lhe as correias das sandálias. O meu papel é apresentar Jesus e depois sair de cena. Eu sou apenas a voz, ele é aquele a quem eu anuncio. Eu testifico da luz, mas ele é a luz. Eu posso apontar para eles: eis o Cordeiro de Deus, mas ele é o Cordeiro, não eu. Eu sou amigo do noivo, mas ele é o noivo, e a igreja é sua noiva, não minha. O que João Batista está me ensinando aqui: nenhum crente, nenhum pregador pode querer exaltar-se. Seu papel é exaltar a Jesus Cristo. Mas vamos ver agora, depois da identidade do pregador, a limitação do pregador. Está escrito no versículo 16, João disse a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas tem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista aqui está dizendo o seguinte: olha gente, estou pregando para vocês, mas eu sou limitado. Eu sou limitado. Eu só consigo batizar vocês com água, com símbolo. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele batiza com o simbolizado, com o Espírito Santo. O pregador pode anunciar para você a verdade, mas o pregador não pode mudar o coração de quem ouve. O pregador, pastor Arival e eu aqui, podemos ministrar os sacramentos, mas não podemos tornar o sacramento eficaz no coração das pessoas, não podemos aplicar os efeitos no coração das pessoas. O pregador é limitado, mas ele prega aquele que é ilimitado. Ele, Jesus, batiza com o Espírito Santo. Ele não apenas recebe na igreja visível para fazer parte do hall de membro da igreja, ele é o único que introduz as pessoas na igreja invisível, na igreja gloriosa do céu, e escreve o nome no livro da vida. Mas agora notem comigo o confronto desse pregador no versículo 17 e no versículo 18. De repente, João Batista, depois que fala de Jesus Cristo que vem para batizar com o Espírito Santo, para introduzir você na igreja de Deus, para dar a você a regeneração, para dar a você poder para pregar, para dar a você capacitação, para purificar a sua vida, ele começa a falar que no final, agora, aqui, nesse momento, a igreja é composta de gente salva, de gente perdida, de trigo e de joio, de cabrito e de ovelha, de gente que parece, mas não é, e gente que verdadeiramente é. Vai chegar um dia em que vai ter uma distinção muito clara. Eu chamo a sua atenção para lermos agora o versículo 17 e 18. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? A sua pá, ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? Agora, quando o conselho desta igreja se reúne para examinar candidatos à pública profissão de fé e batismo, nem pastor Arival, nem os presbíteros desta igreja têm discernimento suficiente para saber exatamente quem é convertido e quem não é. Ou vocês acham que todas as pessoas que estão nesse auditório aqui, por serem presbiterianas, estão salvas? Ou vocês acham que pelo simples fato de alguém ter recebido a água do batismo aqui, que elas foram batizadas com o Espírito Santo? Ou vocês acham que algumas pessoas aqui, naquele dia, vão ser palha e não trigo?
João Batista está chamando a sua atenção e a minha. Quem sou eu? Não há maior perigo para a sua alma do que você estar enganado acerca da sua própria salvação. Não há maior perigo para o seu coração de você pensar, eu sou salvo, e na verdade você nunca passou pelo novo nascimento, você nunca deu evidência de conversão, você nunca produziu frutos dignos de arrependimento. O que ele está dizendo é o seguinte: agora aqui, enquanto a história rola e os anos vão, isso vai acontecer. Vão ter uma igreja onde tem gente salva e gente não salva, mas naquele dia, a sua palha tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha, de que maneira? Fogo inextinguível. Alerta para o seu e para o meu coração. Mas em penúltimo lugar, irmãos, eu queria examinar com você a coragem do pregador. Versículo 19 e 20. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. João Batista pregava às margens do Jordão, no deserto da Judéia. O Herodes, ele era tetrarca. Tetrarca significa governador de uma quarta parte. Lá na Galileia. Não era nem da jurisdição política dele. Por que João Batista ataca esse Herodes? Quem é esse Herodes aqui? Esse Herodes aqui é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. O mesmo Herodes que zombou do julgamento de Jesus. Que Jesus chamou de raposa. Esse Herodes aqui era o mais parecido com o pai dele, Herodes o Grande. O que acontece? Herodes distribui, como já disse para vocês, depois que morre, ou antes de morrer, obviamente, né, não depois que morre, mas os filhos assumiram depois que ele morreu, todo o território que ele reinava, em 4 partes. Só que ele tinha um outro filho, chamado de Herodes Filipe, que morava em Roma, não tinha administração de terras. E esse Herodes Filipe, que morava em Roma, era casado com Herodias. Herodias era filha de Aristóbulo, que era filho de Herodes também o Grande. Era um imbróglio familiar. De tal maneira que Herodes Antipas vai a Roma, numa das suas idas políticas, seduz a mulher do seu irmão, a Herodias, e conquista o coração dela. Só que Herodias não era apenas cunhada de Herodes Antipas, era sobrinha também. Porque esse Aquelau, que era o pai dela, era meio irmão de Herodes Antipas. Então não é apenas um pecado de adultério, é um pecado de incesto também. Isso provocava um escândalo. O que acontece? Esse Herodes Antipas já era casado com a filha do rei Aretas. E quando Herodes Antipas divorcia por vontade de Herodias, você tem que divorciar da sua mulher para casar comigo. E ele faz isso, divorcia da mulher para casar com Herodias. João Batista toma uma decisão. Eu vou confrontar o rei Herodes. Ele está mexendo num vespeiro. Ele está mexendo numa família monstruosa. Mas sabe o que acontece aqui? João Batista prefere ficar preso numa masmorra com a consciência livre do que ficar livre com a consciência presa. Quando você lê Flávio Joséfos, que fazia uma leitura mais política da situação, diz que Herodes mandou prender João Batista porque todo governador, ou todo regente, ou todo tetrarca, ou toda pessoa que lidava com a administração naquele território, temia demais os pregadores populares que ajuntavam em torno de si multidões.
que a motivação de Herodes em prender João Batista na masmorra de Maquerós, lá nas margens do Mar Morto, era por medo de João Batista juntar a multidão e colocar a multidão contra ele. Mas Lucas, que está mais afeito às questões espirituais e morais, diz que o que motivou Herodes a prender João Batista naquela masmorra de Maquerós, lá na região do Mar Morto, foi que João Batista pôs o dedo na ferida e acusou o rei de um pecado que nem político era um pecado apenas moral. Hoje, às vezes, a nossa pregação é tão light, não? Se a gente ousar denunciar os pecados daqueles que governam o nosso país hoje, nos chamam de revolucionários, que é isso? Restrinja-se às quatro paredes. Fale apenas das coisas religiosas. Você já pensou se os púlpitos hoje denunciassem os pecados de Brasília? Destampassem esse fosso? Com a autoridade de Deus, com integridade? O primeiro-ministro da Inglaterra disse certa feita que a Inglaterra estava entrando num processo de decadência moral, porque nos púlpitos não se pregava mais nem sobre o inferno, nem sobre o céu. As nossas pregações são lights. Que tipo de pregação que você gosta que a pessoa saia de bem com a vida? Dá um tapinha nas nossas costas. Falei, foi legal hoje, hein? Você não mexeu comigo. Você não denunciou meu pecado. Posso continuar confortavelmente a minha vidinha. João Batista pegou pesado com Herodes. Não é lícito você possuir a mulher do teu irmão. E finalmente, eu queria olhar com você sobre o sofrimento do pregador. O versículo 20 nos diz que Herodes, além de todas as maldades que havia feito, porque havia outras além desse casamento ilícito, ele mandou encerrar João Batista no cárcere. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa estranha. Porque quando você pensa em sucesso, o que você pensa? Sucesso é quando você sai de uma crise, sucesso é quando você sai da pobreza, sucesso é quando você sai de uma perseguição, sucesso é quando você, na linguagem daquela música, você vai ver a minha vitória, vai ter gosto de mel. E você que me criticou vai ter gosto de fel. Você vai ver eu lá em cima e vai ficar olhando assim com aquele olhar comprido. Essa é a ideia de sucesso que o mundo passa hoje. João Batista está preso numa masmorra, por ordem de um rei adúltero e louco, a pedido de uma mulher adúltera. Mas é nesse contexto que Jesus Cristo disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que esse homem. Ninguém. Esse homem não é um caniço agitado pelo vento. Esse homem é voz e não um eco. Esse homem que viveu no deserto, que vestiu pele de camelo, que alimentou-se de mel e gafanhotos, esse homem que não frequentou palácios, não se assentou ao redor de mesas nobres, esse homem que teve um ministério curto, teve uma influência permanente. Esse homem que foi executado na terra, foi enaltecido por Jesus. Dentre os nascidos de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Ainda que a terra machuque e fira você, o céu indenizará você. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender o que é o ministério de um profeta de Deus. Passaram-se 2000 anos e nós estamos aqui. Você acha que o mundo de hoje está diferente daquela época? Como é que está a política internacional hoje? Como é que está o Brasil hoje?
governantes? Como é que está a religiosidade brasileira hoje? Como é que está a economia brasileira hoje? Como é que as pessoas estão hoje? Se você olhar, o cenário é o mesmo. Os tempos mudaram, o homem não. A mensagem que devemos pregar é a mesma, não temos outra. E a mensagem é esta: você precisa se arrepender se você quer ser perdoado por Deus. E a evidência do seu arrependimento é que você produza frutos dignos dele. Os vales têm que ser aterrados, os montes têm que ser nivelados, o que está torto tem que ser endireitado, o que está fora do lugar tem que ser consertado. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Porque você está preparando um caminho para aquele que vem. E aquele que vem é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que vem tem a pá na mão e ele vai limpar a sua eira um dia. E eu espero que naquele dia você e eu sejamos trigo em vez de palha. Que Deus nos ajude. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.